Bom, primeira coisa que a questão quer que você faça é o seguinte: utilizando a propriedade da potência, calcule os resultados do quadro a seguir. E nesse quadro ele tem as potências. Ele quer que nós coloquemos em potência com expoente fracionário e depois o resultado. Vamos lá então? Como é que foi nessas questões aqui? Tiveram dificuldade? Lembre-se que essa potência com expoente fracionário você deve colocar sempre na forma irredutível da fração, certo? Não fiquem naquela ideia de colocar a primeira fração que você enxerga, não. Verifica se é possível simplificar. Se não for possível, aí sim, mas sempre verificar. Então eu tenho 1024 elevado a 0,8. 0,8 é a mesma coisa que 1024 elevado a 8 décimos. E esse 8 décimos, isso, eu tenho 1024 elevado a 4 quintos. Então, a resposta inicial com expoente fracionário é essa daí. E o resultado nós vamos calcular. Então, vocês aprenderam que o índice, não é isso? Vai ser o quê? Isso. E o expoente vai ser quem? O numerador. Pronto, o expoente do radicando. Então, aqui eu tenho uma raiz quinta de 1024 elevado à quarta potência. E aí você vai dizer o seguinte: como é que eu vou resolver isso aqui? Vocês aprenderam sim. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fatorar 1024. E a gente já fatorou esse número 1024 uma dezena de vezes. 1024 é a mesma coisa que escrever o quê? 2 elevado à décima potência. Concorda comigo? Então, quem faturou aí encontrou isso. Quem não faturou, vai lá. Pega 1024 e vai decompondo ele em fatores primos. Só que esse 1024 ele está elevado à quarta potência. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho potência de uma potência. Isso, então vai ficar 2 elevado a 40. Então, aqui é a mesma coisa que escrever a raiz quinta de 2 elevado a 40. Aí, só que ele quer o seguinte, ele quer que você calcule os resultados. Mas é possível calcular esses resultados? Sim, porque se você observar 40 é múltiplo de 5. E aí eu também ensinei para vocês que eu posso simplificar. Então nós temos aqui, ó, eu posso dividir por 5 e dividir por 5 os numeradores. Os numeradores não, desculpe. O expoente e o índice, eles têm um divisor comum que é o número 5. Então, quando eu divido 5 por 5, que dá 1, como não existe raiz com índice 1, isso significa que a raiz acaba. Então vai ficar 2 elevado a 40 dividido por 5, 2 elevado a 8. Quanto é 2 elevado à oitava potência? Isso, 256. Está aí o resultado. Ok? Todos os outros vão ser no mesmo ritmo. Para não ficar... Não entendi. Vai observando as explicações. Terminei esse quadro daí, não entendeu? Pergunta. Ok? Mas vai prestando atenção porque todos têm o mesmo ritmo aí de resolução. Eu vou colocar a potência com expoente fracionário, depois eu vou resolver. Então, fazendo aqui passo a passo para vocês entenderem direitinho. Vamos lá. 400 elevado a 0,5. Escrevendo em potência de expoente fracionário, eu tenho 400 elevado a 5 décimos. Vocês estão observando que eu estou postando, para quem está sem o livro, por enquanto, eu estou postando a atividade no Wake com um anexo. Não é isso? Para quem está sem o livro. Então, para não ter desculpa, eu não fiz porque estou sem o livro. Posta, a atividade está sendo postada para vocês não perderem de estudar. Então, aqui eu tenho 5 décimos. Pronto, 400 elevado a meio, simplificando o expoente fracionário por 5.
Isso escrevendo como uma raiz, nós temos o quê? Pronto, raiz quadrada de 400. Se eu for pegar o número 400 e decompor em fatores primos, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês já souberem, ótimo. 400 é 20 elevado ao quadrado. Mas, para vocês que estão aprendendo ainda a calcular a potenciação de números altos, a melhor coisa que você deve fazer é simplesmente o que? Fatorar. Então, esse 400 eu posso fatorar, ou eu mentalmente posso fazer assim, ó. 400 não é a mesma coisa que escrever 4 vezes 100? Não é a mesma coisa? Eu posso tirar uma raiz quadrada individual, porque já são números que eu conheço. Raiz quadrada de 4 vezes 100 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes a raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 4? Não ficou mais fácil? Qual é a raiz quadrada de 100? 10. 2 vezes 10, 20. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz de uma forma que eu conheça as raízes quadradas exatas de números menores. Então, você pode também usar esse artifício, ok? Porque raiz quadrada de 4 vezes 100, que dá 400, é a mesma coisa que eu calcular a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 100. Isso também é possível, que é a mesma coisa que 2 vezes 10, que dá 20. Então, são artifícios que nós usamos para poder resolver rapidamente raiz quadrada. Vamos lá, 32 elevado a 2,4. É a mesma coisa que escrever 32 elevado a 24, que? Décimos, não é isso? Então, eu tenho o que aqui? 32 elevado a, simplificando por 2, eu vou ter o quê? 12 quintos. Isso. Pronto. 32 elevado a 12 quintos é a mesma coisa que escrever uma raiz quinta, não esquecendo, o denominador da fração é o índice, de 32 elevado a 12. E aí esse 32 eu vou fatorar. 32 é a mesma coisa quando eu fatoro, quando quem fatorou o número 1024 encontrou lá também o 32, é a mesma coisa que escrever 2 à quinta. Então, eu posso escrever assim, ó, raiz quinta, ó, vou fazer diferente do primeiro. Tá vendo aqui? Eu vou aproveitar que esse daqui e esse aqui são iguais. Sobrou 2 elevado a 12. Que dá quanto? 2 elevado a... quanto? Alguém falou? Isso, Luiz. 4.096. Então, nós temos aqui o seguinte. 2 a décima já é 1024. 2 a 11 é só dobrar 1024, dá 2048. 2 elevado a 12 é o dobro de 2048, que dá 4.096. Zero vírgula 25. Pronto, caiu uma parte boa aqui, que é um número decimal elevado a um expoente fracionário. Se eu estiver rápido demais, também me falem, viu? Vamos lá. Então, eu tenho 0,25 elevado a 5. Isso. É a mesma coisa que escrever o quê? Isso. Que é uma raiz quadrada de 0,25.
Quem tem dificuldades em calcular a raiz quadrada de um número decimal, pode escrever esse número decimal em forma de fração e depois devolvê-lo à forma decimal o resultado, porque se ele está na forma decimal, o resultado eu também tenho que deixá-lo na forma decimal. E aí quem tem dificuldade, por exemplo, é assim, ó, se ele tem duas casas decimais, por ser uma raiz quadrada, meu resultado tem que ter uma casa decimal. Eu calculo mentalmente, ó, qual é a raiz quadrada de 25? 5. Esse número 5 eu tenho que ter uma casa decimal. Qual é o resultado, então, do número 5 com uma casa decimal? 0,5. Para quem tem dificuldade, pode fazer assim, ó. Pegar esse 25 centésimos e escrever na forma de fração. E você faz assim, ó. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Como o resultado, ou como o inicial dele é decimal, eu tenho que dar meu resultado também na forma decimal. Então, é 0,5. Ou você escreve desta maneira, ou desta maneira. Aí você escolhe. Ok? Tudo tranquilo até então? Vai lá, vou para o próximo. Questão de número 23. Mesma coisa da questão de número 22. Tem que escrever e escrever na forma de raiz. Aqui ele não quer o resultado, ele quer que você deixe na forma de raiz apenas. Vamos lá. 2 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 décimos, sempre escrevendo na forma mais simples possível. Dividido por 5 vai ficar meio. Então, eu tenho uma raiz quadrada de 2. Até porque raiz quadrada de 2 nós vimos que ele é um número irracional, não é isso? A gente vai falar mais um pouco daqui a pouco. Ele não tem uma raiz quadrada exata porque não existe nenhum número racional que elevado ao quadrado seja igual a 2. Então, por isso que ele pediu lá, só coloque na forma de raiz. Se ele quisesse resolver, a gente teria uma raiz quadrada aproximada, que seria aproximadamente 1,4. Vamos lá. 128 elevado a 0,1. Então, eu tenho 128 elevado a 1 décimo. Já está na forma simples. Eu tenho a raiz décima de 128. Se eu quisesse simplificar o 128, ou, desculpe, simplificar não, fatorar, ele ficaria assim, ó. 128 é a mesma coisa que escrever 2 elevado à sétima potência. Isso. 128 é a mesma coisa que 2 elevado à sétima potência. Como 7 e 10 não têm divisor comum, a gente não pode extrair essa raiz. Não tem uma raiz exata. Por isso que ele está deixando essa questão aí só no formato de raiz. Tudo tranquilo, gente, até então? Alguma pergunta? Vamos lá, 27 elevado a 1,5. Então, eu tenho 27 elevado a 15. Simplificando, 27 elevado dividido por 5, não é isso? Vai ficar o quê? 3 meios. Isso aqui é a mesma coisa que escrever uma raiz quadrada de 27 elevado a quanto? Elevado ao cubo. Se eu quiser continuar, eu poderia parar aí, mas a gente vai fazer o máximo. 27, quando eu fatoro, eu tenho por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Eu tenho 3 elevado ao cubo. Então, 27 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, que foi elevado ao cubo. Correto isso?
Então, por que esse 3 o cubo de 3 elevado ao cubo? Porque esse 27 aqui está elevado ao cubo, e ele na forma fatorada é 3 elevado ao cubo. Então, é a mesma coisa que eu escrever uma raiz quadrada de 3 elevado a quanto? Isso. Tá aí. Que também não tem uma raiz quadrada exata. Fica por aí. Trinta e dois elevado a 0,25. Eu vou ter 32 elevado a 20. Isso. 25 centésimos é possível simplificar por 25. As regrinhas, todo número terminado em 00, 25, 50 e 75 são divisíveis por 25. Então, dividindo por 25 o numerador e denominador, vai ficar 1/4. Significa que eu tenho o quê? Uma raiz quarta de 32. E a gente já conhece esse número 32. 32 é 2 elevado à quinta potência. Ó, se 32 é igual a 2 elevado à quinta potência, então vamos botar aqui, ó. Eu tenho raiz quarta de 2 elevado à quinta potência. E aí acaba também. Dois vírgula 25 elevado a 1,5. E aí? Tanto a base como o expoente eu posso simplificar. Vamos lá, vamos fazer aqui. Então, nós temos 2,25 elevado a quanto? 15 décimos. Vamos pegar esse 2,25 também, transformar em fração para ficar mais prático. Ó. Vai ficar assim. Vai ficar 225 centésimos. Vamos simplificar tanto a base como o expoente. A base dá para simplificar por 25. Lembrando aquela regrinha que eu falei agora para vocês, ó, terminado em 25, 00, 50 e 75 é possível por 25. Então, ó, a base eu vou simplificar por 25, então dá 9. Por 25 aqui vai ficar quartos. Aqui o expoente eu posso dividir por 5, então vai ficar 3 meios. Isso na forma de raiz é a mesma coisa que escrever o quê? Uma raiz quadrada, não é isso? De 9/4. Pronto, acabou aí. Não tem mais o que fazer. Vamos para expressão numérica. Eu não passei para poder resolver com vocês. Porque as próximas que vier por aí, vocês é que vão fazer sozinhos. Vamos lá. Bom, essa aqui eu não passei para vocês para poder explicar para vocês direitinho como é que a gente vai resolver uma expressão numérica onde eu tenha números reais, que na verdade agora são todos que nós vamos utilizar. Números reais não, até os números racionais. Que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre os números irracionais e os números reais. Vamos lá. Apareceu uma dízima periódica, o que é que eu falo sempre para vocês? Determinar a fração geratriz dessa dízima periódica, não é isso? Então, esse 0,222, uma coisa muito importante que eu vou dizer para vocês, quando vocês tiverem expressão numérica e tiver dízima periódica, não se preocupe que ela não vai aparecer aquelas dízimas periódicas que a gente calculou lá no início. Na expressão numérica, não.
Para calcular individualmente, eu coloco. Mas em expressão numérica eu vou colocar bem simples, como está nesse caso aí, 0,2222, que é a mesma coisa que escrever o quê? 2 nonos. E esses 2 nonos está elevado a menos 2. Vou fazendo parte por parte. Dividido por quem? Dividido por menos 4 elevado a zero, ou seja, o oposto de 4 elevado a zero. Toda potência elevada a zero, ao expoente zero, é igual a 1. Como eu quero o oposto, porque ele não está entre parênteses, ok? Se ele tivesse assim, ó, menos 4 elevado a zero é 1. Mas menos 4 elevado a zero é menos 1. Então, fiquem atentos que são completamente diferentes. Então, eu tenho menos 1 menos a raiz quarta de 81. Outra coisa que vocês já sabem. Tenho que fatorar. Vou lá pegar o 81 e vou simplificar. Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu tenho 3 elevado à quarta potência. Então, aqui eu posso escrever assim, ó. Raiz cúbica, ou raiz quarta, de 3 elevado à quarta potência. Que vocês já sabem que vai acontecer o quê? Cancelar, não é isso? Porque vai sair a raiz. O que é que acontece? O que é que eu tenho aqui quando... O que é que eu faço quando eu tenho um expoente inteiro negativo? Inverter a base e calcular a potência. Então, menos 2, ó, eu já vou colocar logo direto lá para vocês não ficarem perdidos. Menos 2 elevado, ou 2 nonos elevado a menos 2 é a mesma coisa que escrever 9 meios elevado ao quadrado. E esse resultado eu vou fazer o quê? Calcular. Então vai ficar 81, o quê? Quartos, não é isso? Pronto. Então, o de cá de cima eu já sei. Bora lá. Esse aqui, ó, eu vou ter raiz quadrada de 144 centésimos. Fica mais prático para mim. Então, olha só o que é que vai acontecer. Deixa eu apagar para cá. Aqui, eu já sei que eu vou escrever 2 nonos elevado a menos 2. Eu vou colocar 81 quartos. Dividido por menos 1. Ó, cortou. Menos 3. Desliga o áudio, gente. Desliga o microfone, que está fazendo um ruído terrível aqui. Alguém está com o microfone. Samir. Raiz quadrada de 144 é 12. Raiz quadrada de 100 é 10. Eu vou dar preferência... Não, Samir, é para você desligar o microfone, porque estava fazendo muito ruído. Eu vi aqui pelo talking que você tá com o microfone aberto, estava fazendo ruído. Vamos lá. Eu vou dar preferência a deixar esse número na forma fracionária, porque é mais fácil efetuar divisão entre frações do que entre números decimais. Bora lá. Deixa eu apagar aqui. 81 quartos, vou repetir ele cá embaixo. Dividido por sinais iguais, soma e conserva. Isso tudo dividido por 12 décimos. Como é que a gente efetua a divisão entre números fracionários? O que é que eu posso entender como se fosse uma fração? Ó, menos 4 sobre 1. Como é que eu posso resolver? É o primeiro multiplicado pelo inverso do segundo, não é isso? Então, ó, 81 quartos vezes menos 1 quarto. Então, toda vez que eu tiver uma divisão entre frações,
eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso aqui tudo sobre 12 décimos. E multiplicação fácil, ó, 81 vezes menos 1, menos 81. E 4 vezes 4, 16. Isso tudo dividido por 12 décimos. E mais uma vez, eu tenho fração sobre fração, que é a mesma coisa que fazer uma divisão entre uma fração e outra. O que foi que eu acabei de falar para vocês? Que para efetuar uma divisão, eu multiplico o primeiro, não é isso? Menos 81. Deixa eu puxar mais para cá para cima, para poder ter espaço. Menos 81, 16 avos, vezes 10 dozeavos. Esse 10 dozeavos eu poderia simplificar também, tanto faz. Pode, sim, pode. E eu vou fazer isso agora. É até mais prático, ó. Esse 10 por 2 vai ficar o quê? 5. Esse 12 por 2 vai ficar 6. Então, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui para poder fazer bonitinho. Para fazer na ordem. Então, é menos 81, 16 avos, vezes 5 sextos. Aliás, peraí, vou fazer aqui mais prático. Esse 6 e esse 81 são divisíveis por 3. Então vai ficar 27, já dá mais prático. Vai ficar 27 e aqui por 3 vai ficar 2. Então vai ficar assim, ó, menos 27 16 avos vezes 5 meios. Qual é o resultado? Eu vou fazer menos 27 vezes 5, que dá quanto? Pega aí uma calculadora e faz aí para mim. 27 vezes 5. Dá 135. Então, menos 135. 16 vezes 2, 32. Precisa transformar ele em decimal? Não. Não dá para simplificar, então meu cálculo para por aqui mesmo. Okay? Esse é o resultado final. É grande, é trabalhoso, mas se você fizer com atenção, você acerta, faz tranquilamente, aplicando todas as regras que nós vimos aí. Cento e 135. Deixa eu ver aqui se dá um decimal exato ou uma dízima periódica. 135 dividido por 2. Ou por 32. Dá um decimal exato. Dá 4,21875. Mas não precisa colocar isso não. Dá um decimal exato, não dá nem dízima. Vamos lá, vamos agora finalizar com o conjunto dos números reais. Vai anotando aí, finaliza aí. Oi? Não, não. É só para vocês concluírem aí a questão 24, que eu acabei resolvendo. Pronto.
Pronto. A página 21 a gente vai iniciar agora, que é o fim do nosso conteúdo de conjuntos numéricos. Isso. Você pode copiar, sim. Ou você pode copiar o que é essencial, o que é necessário. Como é que a gente vai fazer isso? Oi. Calma. Eu não coloco antes porque eu sempre tenho alteração nas aulas. Não se preocupe não que eu vou colocar. Você vai ver lá no Wake. Mas é provável. A gente vai fazer uma página dela. Deixa eu pegar aqui o livro. Nós vamos iniciar a página 23. Mas não só isso, porque aí a página 23 é o final desse capítulo. E aí nós vamos para a parte, para o próximo capítulo, que é o capítulo 2, que a gente vai falar um pouco mais sobre esses números, que a gente vai falar sobre notação científica. Vamos lá? É bem provável que a gente chegue lá na página, acho que nem 29. Até na página 34, porque essa página 29 que você está falando aí, uma revisão de tudo que a gente já fez anteriormente. Entendeu? Aí a gente vai fazendo ela aos poucos, porque a gente vai usar como revisão também, para poder estudar para o teste. Vamos lá, o conjunto dos números reais. E aqui ele já inicia esse conjunto dos números reais com uma reta numérica, o que nós fizemos há pouco, só que nós localizamos os números racionais, as dízimas periódicas, as frações, não foi isso? Nós localizamos esses números na reta numérica. Mas em relação a um número que representa uma dízima que não é periódica, por exemplo, a raiz quadrada de 2, como vimos aqui na questão anterior, que a raiz quadrada de 2, ela não tem, a gente vai calcular com uma aproximação. Como é que a gente joga lá na reta numérica? Porque o problema é o seguinte, nós temos que a raiz quadrada de 4 é 2, ele, por ser um número racional, vamos dizer assim, porque eu falei para vocês que todo número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração, e nós temos que a raiz quadrada de 4 é igual a 2, não é isso? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Mas a raiz quadrada de 2 nós não temos, porque se a gente for procurar 1 elevado ao quadrado é 1. O que é que vai acontecer? A raiz quadrada de 2 ele vai estar localizado entre os números 1 e 2, que é isso que ele está fazendo aqui nessa questão. Então ele utiliza o quadrado como referência de lado igual a 1. E aí vai ter aquele caso do teorema de Pitágoras, para calcular a diagonal, que vai ser um triângulo retângulo formado, que não adianta eu explicar isso aqui para vocês, que vocês vão ver basicamente isso bem mais tarde. Então, eu não vou explicar para poder não ficar uma confusão até então. O que é que vai acontecer? Esse teorema de Pitágoras ele diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas e aí, professor, o que é que isso significa? Nós temos que a diagonal desse quadrado ele vai ser simplesmente, que num triângulo retângulo nós temos o seguinte. Triângulo retângulo, vocês já conhecem desde o sexto ano. Ele tem, deixa eu fazer um triângulo retângulo isósceles aqui. Os lados que formam um ângulo reto, eles são chamados de cateto. Ok? E esse lado, que é o maior lado do triângulo retângulo, por que é o maior lado? Porque ele está oposto ao maior ângulo, que é um ângulo reto, que mede 90 graus. Ele, eu vou chamar de x. Como é que eu vou encontrar x? Esse x aqui, vou botar A, que é melhor.
Esse A aqui, que vai se referir à hipotenusa, nesse triângulo retângulo que é chamado maior lado, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ó, o que vai acontecer? 1 elevado ao quadrado é 1, 1 elevado ao quadrado é 1. A ao quadrado é igual a 2. E olha só, isso aqui é uma equação. Todo mundo concorda que toda vez que eu mudo de membro eu realizo a operação inversa? Todo mundo sabe disso, né? Vocês passaram pelo 7º ano, vocês aprenderam que quando eu mudo de membro, eu realizo a operação inversa. Ou seja, se eu tenho um número positivo no primeiro membro, quando ele passa para o segundo membro, ele passa o quê? Negativo. Não foi assim que vocês aprenderam? Se ele está multiplicando no primeiro membro, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, é isso que ocorre. Vamos dizer assim, ó, eu tenho 2... Por exemplo, eu tenho A mais 2 igual a 3. Esse 2 ele vai passar subtraindo. Não foi assim que vocês aprenderam? Numa equação, na resolução de uma equação? Se eu tenho A vezes 2, ou se eu tenho 2A, que é a mesma coisa que A vezes 2, igual a 3, ele está multiplicando aqui, ele vai passar o quê para o segundo membro? Dividindo. Então, vai ficar A igual a 3 dividido por 2. Mas e aqui, que eu tenho uma potenciação? Eu tenho que saber que a potenciação também tem uma operação inversa. Qual é a operação inversa à potência? Pronto. Aqui ele está elevado ao quadrado. Ele vai passar para o segundo membro o quê? Como uma raiz quadrada. Então, quando a gente resolve uma operação do tipo, no caso aqui, as equações, a gente tem que lembrar que sempre eu estou realizando a operação inversa ao mudar de membro. Então, o que é que está acontecendo? A raiz quadrada de 2, por ser um número irracional, se você pôr lá na calculadora, ele vai ficar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês a calculadora. Raiz quadrada de 2 vai ser a 1,41, se eu não me engano. Raiz quadrada de 2, 1,414213562 é o que? É uma dízima não periódica. Ou seja, não tem fim. Como é que eu localizo? Eu não tenho uma posição exata, mas eu tenho onde mais ou menos se encontra. 1,41 é um pouquinho menor do que 1,5. Então, ele está localizado aproximadamente aqui, ó, que é esse ponto A, que é a raiz quadrada de 2. Certo? Então, quando se trata de um número irracional, ou seja, aquele número que não pode ser escrito na forma de fração, que, que representa uma dízima não periódica, a gente vai colocar ele aproximadamente. Okay? E lá, quando a gente colocava os números racionais, a gente colocava no lugar dele bonitinho lá, mesmo sendo uma dízima. Era mais fácil de encontrar. Vamos lá, vamos continuando. E um dos números mais famosos dos números irracionais não saiu com o link que eu postei aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou abrir de novo o arquivo para ver se ele aparece com o link. Eu coloquei aqui uma coisinha interessante para vocês. Deixa eu ver. Não, ele tem que aparecer aqui mesmo.
É sério isso? Mas não se preocupe, eu coloco aqui. Eu puxo da internet. Para não ficar esperando pelo link. Bora lá. E um outro número muito importante, outro número irracional muito importante é o π. Okay? Que é essa letra aqui, ó, do alfabeto grego, que representa o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Então esse π, ele tem um valor de aproximadamente 3,14. Como é que eu vou conseguir esse valor de π? O valor de π é o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Ok? Esse π é tão famoso que ele tem uma data de comemoração no mundo. Sabia? Dia 14 de março, pela data americana. Você sabe que os americanos eles colocam a data de que maneira? Colocam o mês, depois colocam o dia, não é isso? Então, dia 14 de março está pertinho, vai ser um domingo aí. Ó. 14 de março vai ser o dia do π. Se a gente for colocar o π com algumas casas decimais, por exemplo, que o π, por ser um número irracional, ele tem infinitas casas decimais, e essas casas decimais, por exemplo, eu tenho, vamos dizer aqui, com 7 casas decimais, o π, vou colocar aqui para vocês, ele pode ser aproximadamente 3,14, 159, 26. Ele é um número irracional, ok? Ele não tem período. E o mais engraçado é que todo mundo procura sempre um jeito de relacionar o π a alguma coisa. Então, 3,1415,926. Então, eles falaram assim, olha, vamos comemorar o dia do π no dia 14 de março, ou seja, 14 do 3, a 1 hora, 59 minutos e 26 segundos desse dia. É esse primeiro que aparece aqui, ó. Estou no π, Attractor. Aí você clica aqui, ó, nesta seção. Bom, a parte boa e legal desse é que ele tem aqui, ó, 2 bilhões, ele tem o número π com essa quantidade de casas decimais aqui, ó, 2 bilhões 147 milhões 483 mil casas. Por exemplo, eu quero encontrar um número seguinte, eu quero encontrar a data do meu aniversário nas sequências do π. Bota lá, ó, 27, 8, ou 08, como você quiser. Botar aqui 08, 1, 9, 7, 6. E aí eu mando ele pesquisar. E aí ele encontrou aqui, ó, 19 ocorrências onde a sequência do π tem a data do meu aniversário, ó, 27/08/1976. Ele encontrou em quais sequências? Encontrou nessa daqui, na sequência de 5.500 e... Foi isso mesmo? Cadê? 178, 55 milhões, 97.178. Ó. Aí você clica aqui, ele vai mostrar para você a tela. Ele vai deixar bem escurinho aqui, ó. O que é que você faz? Dá um zoom. Olha lá a data do meu aniversário na sequência do π. Tá vendo? Isso daqui, ó, são todos os dígitos não, uma parte dos dígitos que corresponde a esse número irracional. Vocês já assistiram As Aventuras de Pi, filme? Pronto. Não é sobre o Pi, mas o Pi é por conta do nome, que é um apelido, mas os amigos fazem tanta gozação dele que ele acaba aprendendo mais de 100. Ele consegue memorizar mais de 100 casas decimais do número π, para ver se os colegas dele deixam ele em paz,
pelo fato do nome dele ser Piscine, que o tio dele maluco coloca o nome dele de Piscina para homenagear uma piscina que ele frequentava. Então ele resolveu dizer que o nome dele é Pi e não Piscine. Aí ele começa a memorizar as sequências do número irracional para ver se os colegas deixam ele em paz, porque praticam muito bullying com ele. Então você pode fazer isso e encontrar. Bom, o que é que vai acontecer? Vamos voltar lá para o nosso livro. Quando a gente junta os números racionais com os números irracionais, ele vai formar esse conjunto numérico que é o maior de todos, que é o conjunto dos números reais. Então vocês vão ver aqui, ó, ele no formato de diagrama, que ele também pode ser escrito assim, ó. Deixa eu colocar aqui uma tela escura. Vamos escrever aqui para vocês verem como é que eu posso representar também em diagrama. Não borracha não, caneta. Sami Oliveira, você está com o microfone ligado. Aí está dando ruído. Bom, em forma, os números reais, em formato de diagrama, a gente pode escrever assim, ó. Primeiro conjunto que nós aprendemos, números naturais. Depois, números inteiros, que compreende os números naturais. Então, eu digo que n está contido em z, são os números positivos e negativos. Na sequência, nós temos o que? Os números racionais. Acontece que os números irracionais, eles não podem ser escritos na forma de fração, porque a gente viu que todos esses números aqui anteriores podem ser escritos na forma de fração, por isso eles são racionais. O que é que vai acontecer? Os números irracionais eles vão estar aqui, ó, à parte. Mas quando eu junto todos esses números, eu formei o maior de todos eles, que é o conjunto dos números reais. Então, quem é o conjunto dos números reais? É a junção dos racionais com os irracionais. Eu preciso que vocês entendam que quando a gente fala racionais, ele compreende os números naturais e inteiros. Ok? Então ele pode ser escrito assim, ó, em forma de diagrama, ou como vocês viram ali há pouco no livro. Que foi esse formato daqui. Tá vendo que os irracionais eles ficam à parte? Então, os irracionais, quando estão juntos com os racionais, ele forma o conjunto dos números reais. É isso aqui que vai acontecer. Isso aqui depois vocês leem. E a gente tem alguns exercícios aqui, mas eu não queria esse por enquanto não. Eu queria esse daqui. Mas eu não vou nem colocar esse daqui para resolver. Eu vou colocar um aqui no quadro, porque eu vou querer que vocês resolvam essas expressões daqui. É mais prático para mim. Oi. Ah, vai sim. A página está sempre lá no canto inferior direito. Lembre-se desse detalhe. Vamos lá. Então, por exemplo, como é que eu resolvo um tipo de expressão numérica onde eu só tenho radicais? Deixa eu colocar aqui uma expressão. Bom,
para vocês não ficarem assustados, quando vocês virem isso daqui, a resolução de uma expressão desse tipo daqui é sempre você começar de trás para frente. Ok? Então a gente vai fazendo sempre passo a passo. Como assim? Vamos lá, vou explicar para vocês. Todos se resolvem dessa mesma... Você não consegue de trás para frente, não. Você vai aprender a fazer de trás para frente, porque ele só pode ser resolvido assim. Ok? Tem que fazer, porque ela só pode ser resolvida dessa maneira. Não tem outra forma de se resolver. Então, o que é que você faz para resolver essa questão? Você vai repetindo. Então, eu tenho raiz quadrada de 29 menos raiz quadrada de 13 mais raiz quadrada de 7 mais... Qual é a raiz quarta de 16? Quem é o número que é elevado ao quadrado, à quarta potência da 16? 2. Então, você sabe que aqui você tem o quê? 7 mais 9, 7 mais 2, não é isso? Que dá 9. Então, vamos lá. Então, você vai ter que uma raiz quadrada de 29 menos a raiz quadrada de 13 mais a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? Pronto, então eu vou ter uma raiz quadrada de 29 menos a raiz quadrada de 13 mais 3. Correto? Vamos para cá. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 29 menos uma raiz quadrada de 16. Quem é a raiz quadrada de 16? Eu vou ter uma raiz quadrada de 29 menos 4. Que dá quanto? 25, não é isso? E qual a raiz quadrada de 25? Pronto. Então, para não ficar lá atordoado, eu não consigo resolver. Então, esse tipo de resolução aí só pode ser assim. Você não tem como resolver raiz quadrada de 29 e resolvendo depois, porque você não vai encontrar raiz quadrada de 29. Por isso, ele tem que ser resolvido de trás para frente. Ok? Eu tenho que resolver do último radical até o primeiro. Só pode ser assim. Mas se vier com número racional em forma de fração, como é que eu vou resolver? Como é o caso da letra B? Da mesma maneira. Vou resolver essa aqui para vocês, a letra B. Vocês vão fazer a letra A sozinhos. Então, no caso da letra B, eu vou ter o seguinte. Eu posso escrever tudo na forma de fração, como você preferir. Mas eu também pode ficar na forma decimal. Qual a raiz quadrada de 0,16? Então, eu vou lá, ó. Raiz quadrada de 0,76 mais raiz quadrada de 1,04 mais... Qual é a raiz quadrada de 0,16? Preste atenção, não faz nada agora não, só preste atenção. Qual é a raiz quadrada de 0,16? Correto, 0,4, muito bem. Aí eu vou fazer o quê? 1,04 mais 0,4. Então, vai ficar assim. 0,76 mais raiz quadrada de 1,44. Qual a raiz quadrada de 1,44? Que eu vou colocar aqui. Qual é? É 1,2. É só pensar da seguinte maneira, ó. A raiz quadrada de 144 é 12. Não é isso? Porque é 12 vezes 12. Então, a de 1,44, aqui não tem duas casas, meu resultado terá que ter uma casa decimal. Então, vai ficar 1,2. Somando os resultados, eu vou ter o quê? 1,2 mais 0,76 dá 1,96. Qual a raiz quadrada de 1,96? 1,4.
A figura a seguir representa o percurso que Arthur faz de casa, localizado no ponto A, até a escola localizada no ponto D. Todas as distâncias estão indicadas em metros. Sabendo que os segmentos todos em metros medem AB, raiz quadrada de 576, BC, raiz quadrada de 675, CD, raiz quadrada de 288. E determine a distância total aproximada em metros percorrida por Arthur. Bom, gente, se eu não me engano, só a raiz quadrada de 576 é exata, não é isso? Eu acho que é. 675 não é, eu sei que não é, nem 288, não são raízes quadradas exatas. Portanto, 675 e 288 são números irracionais. Quem foi a raiz quadrada de 576? Bom, tem duas maneiras. Nesse caso aqui, eu permiti que vocês usassem a calculadora, ele vai dar igual a 24, se eu não me engano. Confere aí comigo se é. Pronto. Quando eu não sei a raiz quadrada e eu não tenho calculadora, volta para aquele modo, porque uma das questões abertas do teste, vocês vão ter que, por exemplo, calcular a raiz quadrada e vão ter que demonstrar para mim através da fatoração. Então, como é que eu vou fazer? Pegar o 576, vamos lembrar aqui, ó, como é que eu faço? Por 2 dá quanto? 576 dividido por 2. Pronto. Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, vou botar ele para cá, ok? 18 por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, eu tenho, ó. Esse aqui já foi usado aqui. Quando eu calculo uma raiz quadrada exata de um número racional, eu vou fazer isso daqui. Então, eu tenho o seguinte: 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí, para quem não assistiu às aulas onde eu faço isso aqui, se ele tem o índice igual a 2, porque é uma raiz quadrada, e todos os expoentes têm o mesmo valor do índice, eu cancelo, não é isso? Então, ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Está vendo aí? Então, aqui eu já tenho 24 metros. 675. Ele acho que é um número irracional. Não tem raiz quadrada de 675, não. Deixa eu só conferir aqui, porque se tiver eu faço o mesmo que eu fiz aqui. 675. Cadê raiz quadrada de 675? Tá vendo? 25,98. Então, vamos botar aqui, ó, 25,9 metros. 288, eu já vi aqui, ó, que ele não vai ter. Ó, pelo que nós fizemos. Raiz quadrada de 288, ele é aproximadamente também 16,9 metros. Então, ele quer que a gente determine a distância total aproximada. Então, a distância total aproximada é o quê? A soma de tudo, correto? Vamos lá. Então, eu vou ter 24 mais 25,9. A gente poderia ter arredondado para 26, não é isso? 25,9 mais 16,9. Que a gente poderia ter arredondado também para 17. Dá quanto aí a soma disso aí? 24 mais 25 dá 49,9. 49,9 mais 16,9 dá quanto? Pronto. Então, a resposta da questão, 66,8 metros. Está aí a resposta. Ok?
É uma distância aproximada porque duas medidas aí, a de BC e a de CD, são raízes quadradas aproximadas. É uma questão bem fácil. Dúvidas? Não, não vou tirar não. Mas avisem quando terminar. Quem colocou a resposta aqui 67 metros também poderia usar, certo? Kátia, ainda estou em aula. Daqui a pouco eu ligo para vocês. Tchau. Vou botar aqui assim, ó, aproximadamente. ,67 metros. Arredondando esses valores aí. Posso? Vamos lá. Vamos resolver aqui a expressão da letra A. Resolveram aí tranquilamente essa expressão? Qual foi o resultado que vocês conseguiram? Me fala aí. Diz aí pra mim. Gente, é normal errar. Normal. Todo mundo está aprendendo. Diga. É o resultado. Eu quero o resultado final dessa letra A. Pronto. Vamos lá, vamos verificar. É isso que eu quero de vocês, que vocês participem. Vamos verificar aqui agora. Então vamos lá. Letra A. Raiz quadrada de 44 mais raiz quadrada de 21 mais raiz quadrada de 13 mais raiz quadrada de 7 mais, aí eu vou calcular a raiz cúbica de 8, que é quanto? 2, não é isso? Pronto. Então já sei que eu tenho 7 mais 2 ali. Então vamos lá, raiz quadrada de 44 mais 21 mais 13 mais raiz quadrada de 9, que a gente já sabe que é 3, não é isso? Vamos lá. 44 mais 21 mais 13 mais 3. Pronto. Então, eu tenho 44 mais 21 mais 13 mais 3, 16. E a raiz quadrada de 16 dá quanto? 4, não é isso? 44 mais raiz de 21 mais 4. Então, nós temos o seguinte. Passando para cá. Raiz quadrada de 44
mais... Isso, deixa eu só endireitar aqui, porque tá feio. Então, nós temos uma raiz quadrada de 44 mais 5, que dá a raiz quadrada de 49, que é igual a... Pronto, aí. Vocês acertaram. A última questão desta página, eu só vou iniciar e vocês vão concluir. Só para vocês lembrarem de cada parte do processo que a gente aprendeu durante todo esse tempo de conjuntos numéricos, para não ficar, ah, mas eu não sei fazer isso. Se não sabe, pega as aulas anteriores que foram dadas, está lá no YouTube, e assiste para ver. Todas elas tem lá a descrição para você ver qual foi o assunto que foi dado e vocês verem resolução e lembrar do assunto. Anota aí. E a gente vai para o assunto novo. Vamos lá? Vamos? Pronto, saindo daqui. Preste atenção no início do processo aqui de resolução, que vocês vão terminar. Só vou iniciar e vocês vão concluir ela. Bom, temos o seguinte aqui. Potência de expoente inteiro negativo. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver toda a expressão numérica. Quando a gente aprende a expressão numérica, a gente tem sempre uma ordem de resolução. Então, radiciação e potenciação, primeiro. Depois eu tenho multiplicação e divisão, em segundo. E, por último, as adições e subtrações. É sempre assim, a regra não muda. Para os sinais de associação, eu tenho primeiro resolução de Quen, dos parênteses, depois colchetes e, por fim, chaves. A ordem de resolução é sempre a mesma. Então, vamos lá. Então, se eu tenho potências e raízes de resolução primeiro, vamos resolver lá todas as potências. Então, nós temos aqui 4 elevado a menos 2. Eu vou ter que inverter a base. Então, vai ficar assim. 1/4 elevado ao quadrado. Mais toda a potência elevada ao expoente 0, 1. Raiz quadrada de 16, 4. Foi isso que eu fiz agora. Vezes esse 1,25 elevado a menos 1, eu não posso resolver esse menos 1 aqui, eu não posso inverter. Vai ficar 1 sobre 1,125? Não. Eu tenho que escrevê-lo na forma decimal
Então vai ficar 125 centésimos. O expoente não ficou positivo porque eu não inverti a base. Mas a minha dica é, num segundo passo que vocês vão resolvê-lo, você vai fazer o quê? Você vai simplificar. Antes de você inverter, você vai simplificar esses 125 centésimos. Ok? Mas o que é que acontece aqui com o expoente fracionário? Isso. Então vai ficar uma raiz o quê? Cúbica de 125. E embaixo, o que é que nós temos? Menos 2 elevado ao cubo, base negativa elevado ao expoente ímpar, menos 8 mais 15. A partir daí, o processo vai ser de vocês. Eu iniciei, vocês vão concluir. Eu quero concluir bem bonitinho, eu quero resolver essa questão daí. Ainda no próximo passo, só dando uma dica, se resolvem as potências e raízes, ok? Então eu posso resolver aqui embaixo, que ele está isolado, menos 8 mais 15? Pode sim, não tem problema. Então na próxima linha, que eu tenho ainda a parte de cima, resolvo essa potência daqui, para depois resolver a adição, resolvo essa potência, resolvo essa raiz quadrada e resolva essa subtração aqui. Então você vai fazer isso. Certo? Dá um print aí nessa tela. Vamos para a notação científica. Isso. Com certeza eu vou corrigir. Vai lá, abre na página, deixa eu ver aqui, página 30. Um pouco mais sobre os números, ainda no livro 1, capítulo 2 agora. Bom, notação científica. O que é essa notação científica? Eu vou iniciar aqui com vocês, eu vou fugir um pouquinho do livro, porque o livro tem uma explicação muito ampla, para vocês não ficarem confusos, ok? Eu vou ler aqui a parte inicial para vocês terem ideia, a página 30 do livro aí. Então, o que é que a gente vai estudar nesse capítulo? Notação científica, porcentagem, grandezas proporcionais, isso tudo vocês viram no 7º ano. Porcentagem, grandezas proporcionais e não proporcionais, até a gente chegar em regra de 3, simples e composta. Bom, muitas vezes nós nos deparamos com notícias em jornais, em revistas ou na internet sobre temas científicos como universo, distâncias interplanetárias, partículas que compõem o nosso sangue, entre outros, e em momentos certos, números que nos causam estranhamento. Quando escutamos um pesquisador de uma dessas áreas falar ou escrever sobre tais assuntos, percebemos que os números são apresentados em uma representação numérica que utiliza potência de 10. Em geral, a potência de 10 é usada para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Vamos ver o texto aqui que ele dá. Cientistas da Administração Nacional Aeronáutica e Espaço, NASA, revelaram que a colisão de nossa galáxia, a Via Láctea, com a galáxia Andrômeda, a nossa vizinha mais próxima, é inevitável e acontecerá daqui a cerca de 4 bilhões de anos. Essa previsão foi possível graças às medições realizadas pelo telescópio Hubble, que monitora o movimento de Andrômeda localizado a 2,5 milhões de anos-luz daqui. O ano-luz é a medida de comprimento muito usada pelos físicos, que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano e que equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Bom, ele aí ainda não escreveu nada em notação científica. Agora que o livro vai começar. De acordo com o texto, haverá uma colisão entre as galáxias daqui a 4 bilhões de anos.
isto é, esse 4 aí seguidos de 9 zeros, anos, ok? A escrita desse número, que tem 4 classes, 10 ordens numéricas, é bem representada na forma de potência, com auxílio de uma potência de 10. Então, podemos escrever que essa colisão entre as galáxias ocorrerá em 4 vezes 10 elevado à nona potência, anos. E aqui eu tenho já escrito em notação científica. Bom, eu vou parar por aqui e vou começar a explicar para vocês como é que a gente vai escrever esses textos em notação científica. É bem fácil, não se preocupe, muito, muito fácil. Para escrever em notação científica, primeiro eu tenho que escrever em potências de base 10. Vou botar aqui. Vocês viram que ele falou ali no início que as potências de 10 elas são usadas para escrever números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, se eu quero escrever um número 1 milhão, ao invés de eu escrever com todos os dígitos, eu vou escrever com potência de 10. Potência de 10 é o seguinte, eu vou pegar esse número e elevado ao expoente, como é um número inteiro, eu vou contar um número de zeros, ok? Por ser um número inteiro. Quantos zeros eu tenho? 6. 1 milhão ele pode ser escrito como 10 elevado à sexta potência. Ou se eu quero escrever o número 1000, é o 10 elevado ao cubo. O expoente ele vai ser colocado em relação à quantidade que eu tenho de zeros após o número 1. Então, se eu escrever para você, quanto é 10 elevado à quarta potência? É o número 1 seguido de 4 zeros. Então, eu tenho 10.000. Isso para números grandes. Para números pequenos, como 0,000000001, como é que eu vou fazer? Eu vou escrever o número 10, só que agora eu tenho um expoente inteiro negativo, por se tratar de um número decimal, de um número muito pequeno. E aí meu expoente vai ser como? Eu vou contar o número de casas decimais. Cuidado para não confundir com o de cima. Para números muito grandes, eu vou colocar como expoente o número de zeros. Para os números muito pequenos, eu vou colocar como expoente o número de casas decimais que eu tenho após a vírgula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que, como se trata de um número muito pequeno, o expoente é negativo. Então, 10 elevado a menos 8. Vamos lá. Então, se eu quero escrever esse número aqui, 10 elevado a menos 5, como é que eu escrevo ele com todos os seus dígitos? Eu vou pegar o 0. Lembre-se que esse daqui não é a parte decimal, é a parte inteira. Logo após a vírgula, eu tenho que ter quantas casas decimais? O expoente que vai dizer 5. Então, eu vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, e o número 1 é a quinta casa decimal. Então, é assim que funciona para números muito pequenos. Então, se eu tenho 0,001, isso aqui é a mesma coisa que escrever o quê? Quem pode me dizer aí? 10 elevado a quanto? 10 elevado a menos 3, porque se trata de um número muito pequeno, eu tenho 3 casas decimais. Se eu quero escrever isso aqui, a mesma coisa que escrever 10 elevado a quanto? 10 E aí eu vou contar o número de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Ok? Bom, continuando. Isso aqui não é ainda a notação científica, isso aqui é a potência de 10. Para entender notação científica, eu tenho que compreender isso daqui.
Vamos ver como é que funciona a notação científica agora. A notação científica, como vocês viram lá, é usada pelos cientistas para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Então, por exemplo, vamos dizer que a distância entre o planeta Terra e o Sol é de 496 bilhões de quilômetros. Gente, isso aqui é só uma representação, ok? Eu não sei qual é a distância exata. Só que é um número muito extenso para a gente escrever em nenhum texto. Eu tenho que representar isso como notação científica. Como é que vai ser essa representação científica? Primeira regra, eu tenho que ter um dígito, ok, significativo na parte inteira. Significa que minha parte inteira, eu vou deslocar a vírgula, por ele ser um número inteiro, eu quero que vocês lembrem que a vírgula está sempre aqui no finalzinho. Eu vou deslocar a vírgula até esse ponto aqui, ó, até ficar entre o 4 e o 9. Então, eu tenho 4,96 vezes 10, porque eu tenho que escrever em notação científica, e aí eu vou contar quantas casas esta vírgula percorreu até ficar entre o 4 e o 9. Aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como vocês viram, por ser um número muito grande, o expoente é positivo. Ele é um número inteiro. E a notação científica obrigatoriamente quer sempre um dígito significativo na parte inteira. Então, portanto, se eu escrevesse assim, ó, isso não é notação científica. Por quê? Porque eu tenho 2 dígitos na parte inteira. Okay? Para escrever em notação científica, eu só posso ter um. Então, não está errado, a potência está correta, mas não está escrita em notação científica. E para números muito pequenos, vamos dizer que uma célula de um músculo, para finalizar aqui a aula de hoje, a célula de um músculo, um músculo qualquer do nosso corpo humano, ela tem isso aqui, ó. A massa dela em gramas. Como é que eu vou escrever isso aqui em notação científica? Eu vou usar a mesma regra. A minha vírgula vai se deslocar desse ponto até o primeiro dígito não nulo. Quem é o primeiro dígito não nulo que eu tenho aí? O número 2, não é isso? Então, ele vai ficar 2,75. Aí você já observa que eu tenho um dígito significativo na parte inteira, vezes 10. Só que você repara que isso aqui é um número muito grande. O expoente ficou o quê? Positivo. Esse aqui é um número muito pequeno. O que é que significa? Que o expoente vai ficar negativo. Então, eu vou contar quantas casas decimais essa vírgula se deslocou até ficar entre o 2 e o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, venho aqui e coloco menos 9.